Bom, um vídeo aqui respondendo qual é o melhor controle para o PlayStation 2 no ano de 2024. Bom, vamos lá. Começando aqui com os controles paralelos. Este aqui primeiro é um controle aqui que a câmera talvez não pegue, não vai pegar aqui, é da marca VC. Esse aqui é aqueles controles transparentes que dá para você ver como é que é por dentro. E dentro dos paralelos, eu acho esse aqui um bom controle. Infelizmente, eu acho que a VC não faz mais controle de PS2. Mas você encontra outras marcas também que tem esse formato. Exemplo, que é o problema do PS2. Tipo, essa marca não fabrica mais controle. Então, eu tenho que deduzir que as outras que também são assim, desse mesmo estilo, controle transparente, também sejam marcas assim. Ok, não é um controle que você não rivaliza com o original de jeito nenhum, mas é um bom controle. Você tem um bom analógico, botões são mais rígidos, mas você consegue apertar eles tranquilamente. Tipo, os gatilhos R1, R2, L1, L2 também funcionam direitinho. Por ele ser transparente, você consegue ver que ele tem todas as peças internas. E quando eu falo isso, eu me refiro a esse motorzinho aqui. Tem o motor dos dois lados. Pois os controles mais baratinhos só tem motor de um lado só. Esses aqui que são um pouquinho melhor, eles já pelo menos colocam o motor dos dois lados. Alternativa ok, você vai conseguir jogar bem alguns jogos e tudo mais. Temos este aqui, que é o controle de PS2 sem fio. No caso, esse aqui é da MBTech, mas 90% dos controles sem fio do PS2 são o mesmo modelo interno, só muda a marca que vai colocar o nome aqui na frente. E no caso desse controle aqui sem fio, ele tem três problemas que, se não fosse esse, ele seria a melhor opção. Porque ele seria um controle sem fio. O primeiro deles, que ele é um controle a pilha. O que não seria um problema grande, porque, poxa, se a bateria escangalha, você tem que abrir controle e tudo mais, enquanto a pilha é só trocar. Realmente, eu também prefiro particularmente controles da pilha. Mas o problema aqui é que aqui não há um indicador de porcentagem de bateria. Então você tem que deduzir quanto tempo a pilha dura. E aí o outro problema, essa alavanquinha aqui de on e off, ela tem um problema de mau contato. Com o tempo você tem que apertar de forma bem cuidadosa, para não estragar mais ela. Se você não apertar ela direitinho, ela meio que fecha um curto e o controle não vai ligar. Você tem que posicionar ela no lugar certinho para o controle ligar. Isso é um detalhe que, exemplo, passa desapercebido. E em relação à construção, em construção ele é praticamente igual ao controle paralelo que eu falei antes. Porém, tem um probleminha. Os seus botões são mais rígidos, são bem mais rígidos. Se você usar por muito tempo, você vai sentir desconforto. E o principal negativo dele também é o analógico. O analógico dele, não sei porquê, mas diferente do controle paralelo normal, que é um analógico que não é igual ao do original, mas cumpre bem o seu papel, esse analógico aqui tem um problema, que com o tempo ele faz um mau contato na dead zone dele, que se você mexe um pouquinho, o boneco dá um giro 360. Então, por exemplo, depois de 2 meses de uso, fica injogável GTA San Andreas nesse controle, por exemplo, por causa do problema do analógico. Que é um problema que eu já testei mais de 4 controles sem fio e todos eles apresentaram esse problema. Então, eu observo que é um problema crônico nesses controles sem fio. Você encontra ele na faixa de R$ 50, podendo variar para cima. E é um controle que tem como ponto muito legal ser sem fio, mas tem muita contrapartida. O analógico que não é muito bom, o botão que é muito rígido, a pilha que você tem que adivinhar quanto é a porcentagem e tudo mais. E aqui o controle de PS2 original da Sony. Esse aqui não tem muita coisa o que falar, é o controle original, os botões são tudo certinho, tem a função de pressão, que quanto mais forte você aperta o carro nos jogos de corrida vai mais rápido, o analógico é preciso, os botões são confortáveis, tudo mil maravilhas. Só tem um problema, o controle original infelizmente não é mais fabricado. E aí você só vai encontrar ele usado no mercado, que já é um ponto negativo. E o outro é que, por ser usado, você nunca sabe quanto foi o uso do antigo dono. Se é um controle que foi pouco usado, então ele está mais inteiro, ou se é um controle que já está todo acabado por dentro, que qualquer coisinha ele vai parar de funcionar de vez. Pois o PS2 é um videogame que lançou há mais de 20 anos, então são controles que no mínimo tem 10 anos de fabricação. Tem esse detalhe. E você encontrando ele na faixa de R$ 100 para cima. Às vezes até vale mais comprar um PS2 completo que venha com controle do que só o controle separado, pois ele quase custa o preço do PS2. E agora falando das novidades que surgiram no mercado. Bem, começando aqui com o controle com fio, no caso este aqui. Esse controle aqui de PS2, esse controle aqui de PS2 que eu encontrei na Shopee. Ele é um controle paralelo,
mas que você observa que ele tem um acabamento assim que é muito similar ao original. E o interessante é que não é só um acabamento externo, tipo, que controle assim, desde sempre a gente conhece, controle que por fora é igualzinho ao original e por dentro é igualzinho o que eu mostrei agora há pouco. Mas ele, como eu vou colocar aqui um card do vídeo que eu fiz só desse controle, internamente ele tem uma placa muito similar à do original Sony. É um controle que você vê que tem um acabamento tanto interno quanto externo mais premium. Um controle que você vê que tem uma qualidade melhor. Em questão dos seus botões, esquece, ele não é igual ao original, infelizmente. Se fosse igual ao original, ele seria aí, sim, a melhor opção, assim, disparado. Mas infelizmente não é. Ele tem botões mais próximos dos controles paralelos mesmo. Não é aquele botão super confortável. E aqui também é um botão que eu não observei que tem aquele sensor de pressão igual ao original nos jogos. Eu testei no GTA San Andreas e não observei aquela função. O seu analógico não é igual ao do original, mas também funciona bem. O tamanho do cabo ele é maior que o tamanho de um cabo de controle paralelo normal, por exemplo, só para dar uma noção. Esse vermelhinho transparente, esse aqui, o cabo tem cerca de uns 150 centímetros, enquanto esse aqui tem cerca de 170 e poucos centímetros. O original tem uns 180 centímetros. É maior o cabo, mas esse aqui está mais próximo do original em questão de cabo do que do paralelo, é um cabo maior. E aí, para efeito de comparação, esse paralelo aqui mais simples você encontra na faixa de uns 30 reais. Este aqui é numa faixa de 60 reais, ou seja, ele é o dobro do preço. Mas assim, de qualidade de controle, eu por enquanto tenho uma avaliação positiva dele. Levando em conta que tipo, ele não é um original Sony, não comprar ele pensando em ser um original, que aí sim vai ter a frustração, porque ele não é. Mas das alternativas paralelas, ele é um bom controle. E por último, mas não menos importante, este adaptador aqui. Vocês podem até pensar, ué, cadê o controle? Bem, essa é a grande jogada deste adaptador. No caso, esse aqui é o Blue Retro. Você vai encaixar ele no PS2, normalmente. E com ele encaixado na entrada do PS2, entrada 1 ou a entrada 2, você consegue parear praticamente qualquer controle Bluetooth no PlayStation 2. E aí você pode usar o controle que você quiser. Pode usar um controle original de PS4, pode usar um controle original de Xbox One, pode usar um controle de Nintendo Switch, pode usar um controle da 8-bit do, de qualquer marca. Esta opção, na época que eu gravei o primeiro vídeo, em 2022, já existia um adaptador para controle de PS4 no PS2, mas era um adaptador que custava praticamente o preço do PS2, uma compra inviável para o console. Enquanto este aqui você encontra ele na faixa de 70 reais, bem mais acessível. Ainda é salgado, mas é muito mais acessível do que aquele adaptador de 200. E aquele adaptador só pareava controle de Play 4. Aqui não. Aqui você praticamente fica a sua escolha qual controle você usar no PS2. Fica ao seu gosto. Se quiser testar um controle de PS4 ou qualquer um destes que eu já falei. Infelizmente aqui eu estou sem nenhum controle de PS4 para testar, mas essa opção aqui. Agora aqui caminhando para a conclusão do vídeo. Bem, hoje nós temos algumas alternativas interessantes para controle de PS2. Tem esse controle mesmo, o genérico, o paralelo, no caso esse aqui um transparente, funciona bem. Para a maioria dos jogos você vai conseguir rodar tranquilamente. Serve também muito bem para deixar como um controle 2, não é aquele controle todo zoado para dar para o segundo jogador, mas um controle mais simples, que não vai ser uma fortuna. Funciona bem, você encontra na faixa de 30 reais. Tem esse controle aqui, que é também um paralelo, mas você vê que tem um acabamento mais premium. Você encontra ele na faixa de 60 reais. Mas sempre levando em conta que ele não é um original, ele não tem a qualidade do original, infelizmente. Temos o controle sem fio, que se a sua primeira função é querer jogar o PS2 sem fio, é a escolha, é ele. Mas eu particularmente não recomendo, já citei aqui as ressalvas em relação ao controle, a falta de precisão e tudo mais. Tem um controle original da Sony, que dentre as opções com fios é a melhor opção. Infelizmente só vende usado e é um preço salgado, mas sem sombra de dúvidas é a melhor opção se você encontrar ele em ótimas condições. Por último, este adaptador aqui, que com ele você expande o leque de possibilidades de controle para jogar no PS2, podendo ser tanto controles de qualquer marca praticamente, e aí também de qualquer marca e qualquer qualidade, sendo uma opção mais premium, mas para quem quer jogar controle sem fio com a melhor qualidade, este aqui, o adaptador Blue Retro, e aí o controle fica ao gosto do jogador.
Bem, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo.